Bom dia, internacionalistas. Aula número 5 de História das Relações Internacionais da Guerra Fria. Hoje falaremos a respeito da Guerra da Coreia, de 1950 a 1953. Na próxima semana, a última aula em 2021, falaremos sobre a crise de Suez. Interessante que, então, fizemos no nosso último encontro a respeito da formulação e implementação da estratégia de contenção americana, a forma como os Estados Unidos lidariam com a União Soviética ao longo de praticamente 4 décadas, e falamos ali da evolução a partir do longo telegrama de 8.000 palavras, do George Kennan, depois do memorando Matthews, falamos sobre o arquivo ultra-secreto do Clark Clifford, e depois, de fato, os dois últimos pontos que foram essenciais na última aula que nós conversamos. Primeiro, a respeito do artigo na Foreign Affairs escrito, então, pelo George Kennan, que utilizou o Mr. X, e depois, evidentemente, a própria doutrina Truman, né? A doutrina Truman, que vai praticamente espelhar, né, nessa estratégia de contenção pensada, formulada, sofisticada e refinada, então, por esse diplomata, esse notório diplomata George Kennan. Hoje, então, chegamos aos anos de 1950, né? Nós já estamos na gestão Truman, o Roosevelt já está falecido há praticamente 5 anos, e é interessante chamar a atenção que até então a estratégia de contenção tem funcionado de forma adequada, mas calma lá, que daqui a pouco a gente já fala um pouquinho mais a respeito disso, tanto da estratégia de contenção, que estava funcionando de forma, entre aspas, perfeita até então, até o presente momento, né? Mas eu queria aqui fazer uma reflexão inicial com vocês, né? A Guerra Fria, a gente tem que pensar que ela é de fato uma competição em diferentes dimensões, em diversas dimensões. É uma competição do ponto de vista político, é uma competição do ponto de vista econômico, é uma competição em termos de modelo de sociedade, é uma competição também em termos de ideologia, e principalmente é uma competição do ponto de vista científico. É interessante quando a gente pensa nessa perspectiva do ponto de vista científico, principalmente relativo a corrida espacial, que vai ser uma discussão que nós teremos mais adiante na nossa presente disciplina, é relativo à questão do lançamento de satélites, e não somente o lançamento de satélites, é a competição quem chega primeiro na Lua, né? Então, pensando em termos de competição científica e principalmente sobre domínio do espaço, né, nós podemos pensar a Guerra Fria também nessa perspectiva da competição, porque tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética querem provar que são melhores, que são mais fortes e que são mais poderosos. E é interessante, quando a gente pensa numa perspectiva de psicologia política, como a competição ela impulsiona, ela estimula, né, essa elite política econômica, estimula esses estados, né, através das suas instituições, a procurarem melhorar, a sofisticar, a refinar, né, uma série de dispositivos, né, não só do ponto de vista institucional, do ponto de vista social, mas principalmente nessa perspectiva científica, e tem instituições bastante eficazes. Mas vamos pensar, pessoal, aqui fazendo então uma reflexão a respeito da reconstrução de 2 países em especial, o Japão e a Alemanha. Fica claro, já no contexto da Guerra Fria, que os Estados Unidos não queriam que acontecesse Versalhes 2.0. Quando eu faço aqui essa brincadeira de Versalhes 2.0, ou seja, não queria que repetisse os mesmos fatos, os mesmos fenômenos do mundo pós-Primeira Guerra Mundial, né? Então, a reconstrução tanto da Alemanha quanto a reconstrução do Japão tinha que ser um projeto muito bem sucedido e que os Estados Unidos teriam que acompanhar passo a passo essa reconstrução, tanto da Alemanha quanto do próprio Japão. E é interessante que essa reconstrução, a partir do Plano Marshall, a gente pode pensar hoje numa perspectiva tanto do século XX, agora do século XXI, que foi bem sucedido. De fato, foi bem sucedido, tanto a reconstrução do Japão quanto a própria reconstrução da Alemanha. Porque, pessoal, os Estados Unidos não queriam que repetisse, se tivéssemos um Versalhes 2.0, mas a gente também tem que pensar numa outra perspectiva. O nazismo, ou pessoas ligadas ao nazismo, não deixaram de ser nazistas da noite para o dia.
E no Japão, aquela conduta imperialista do Japão ser uma potência totalmente imperialista, hegemônica no continente asiático, também não deixou de existir esses grupos sociais. Então, na verdade, os Estados Unidos, quando reconstrói a partir do Plano Marshall e mantendo o exército norte-americano nesses dois países, ele vai acompanhar de perto. Vai estar fiscalizando, vai estar controlando, vai estar vigiando esses dois países, vigiando essas sociedades, né? E é interessante, né, pessoal? Os Estados Unidos, se querem vencer a União Soviética, eles querem que esses países que estão sendo reconstruídos, né, tenham sociedades muito melhores que as sociedades que estão sob órbita, sob satélite da União Soviética. Então, essas sociedades que estão sendo construídas, principalmente pelos Estados Unidos, elas têm que se tornarem modelos invejáveis para as sociedades que estão sob a órbita, sob a égide da União Soviética. E é interessante que nós vamos fazer uma discussão a respeito disso quando formos falar da distinção entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Bom, vocês devem estar se perguntando, mas por que o professor está falando a respeito do Japão, está falando a respeito da Alemanha, sempre que nós estamos falando vamos falar sobre a Guerra da Coreia? Porque é interessante, né, pessoal? A Coreia do Sul também vai passar por esse processo de reestruturação, de reconstrução, né? A história da Coreia, que está intimamente ligada à história do Japão, o Japão que praticamente sempre teve um domínio naquela região, na Península Coreana, depois do final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vão estimular o desenvolvimento da Coreia do Sul. E, paralelamente, a União Soviética e a própria China vão ter um papel também muito importante em relativo à Coreia do Norte, né, nessa divisão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. E é interessante, né, pessoal, quando a gente fala de Coreia do Sul hoje, século XXI, né, é uma das principais potências econômicas que nós temos no mundo. O índice de desenvolvimento humano, dados de 2020, a Coreia do Sul encontra-se na 12ª posição. Então, é um país desenvolvido, é um país de tecnologia de ponta, né, é um país com índice de desenvolvimento humano muito elevado, é um país que investe muito na educação. Na verdade, eles têm uma educação uma das mais aprimoradas, refinadas em relação ao mundo. Há estudos que os trabalhadores da Coreia do Sul são extremamente qualificados, têm uma escolaridade muito alta. A gente chama a atenção da Coreia do Sul em relação às empresas, diversas empresas coreanas da Coreia do Sul, que são grandes empresas. Nós temos, por exemplo, a Samsung, que atualmente ela está, mas o custo dela praticamente de 50 bilhões, né? Hoje, a gente pode chamar a atenção da Coreia do Sul também em termos de soft power, né? A grande produção cinematográfica de filmes, que já receberam diversos prêmios, estatuetas, né, em vários institutos, né, que avaliam a qualidade, né, dessas produções cinematográficas. E a gente não pode perder de vista, né, pessoal, as grandes produções de séries, né, que estão presentes na Netflix, né, filmes que atualmente estão fazendo muito sucesso no mundo. Então, esse soft power da Coreia do Sul é, sem sombra de dúvida, inegável nesse século XXI. É um dos grandes países, chama atenção, principalmente esse aspecto do soft power da Coreia do Sul. E interessante também, né, a própria música, né, o entretenimento da Coreia do Sul também é uma grande expressão proeminente da cultura desse país, né, que tem sido marcadamente um dos mais importantes, né, na atualidade. Perfeito, pessoal? Vocês gostariam de fazer algum comentário, fazer alguma observação em relação a essa reflexão? Não sei se vocês captaram onde que eu queria chegar, em relação a essa questão da competição, que é uma competição política, uma competição militar, uma competição cultural, é uma competição por construção de modelo de sociedade. E eu não quero mostrar que eu sou mais forte, sou mais poderoso, mas eu quero mostrar também que a forma como eu construo e os meus parceiros, os meus aliados, são melhores que os parceiros aliados daquele outro país que é o meu antagônico, né? Que é o meu antagonista. Então, esse aspecto eu acho muito importante a gente pensar em termos de Guerra Fria. E esse é um assunto, pessoal, para aqueles que ainda não definiram temas para a construção do artigo, é um tema bastante interessante para se pensar, para se refletir, né, nessa perspectiva de psicologia política em relação a esse contexto da Guerra Fria. Tudo bem, pessoal? Vocês gostariam de fazer alguma observação?
Acharam pertinente também esses aspectos que eu levantei para vocês? Né? Vamos, então, mais alguns pontos, algumas observações iniciais sobre esse contexto da... Maravilha, Gabriela, obrigado. Então, vamos lá. Guerra da Coreia, a guerra que não terminou. Né? Então, a Guerra da Coreia, esse contexto de divisão entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, a gente pode perceber que é ainda dos resquícios, ainda um dos reflexos que nós temos da Guerra Fria, ainda presentes no mundo hoje em dia, né? Bom, observações iniciais. A guerra, então, ela iniciou em 25 de junho de 1950, com a invasão do território do Sul pelas forças do Norte. Eu acho muito importante chamar a atenção de vocês que o líder da Coreia do Norte tinha apoio de Stalin para essa invasão, e eles imaginavam, supunham, que os Estados Unidos nada fariam em relação a essa invasão, porque a região da Coreia, na perspectiva do líder da Coreia do Norte, era uma região fora, né, fora do interesse norte-americano, fora do interesse direto e indireto dos norte-americanos, e que os norte-americanos nada fariam em relação a essa invasão. Eles calculavam, o cálculo de poder que eles faziam, que não haveria nenhuma retaliação, tanto por parte dos Estados Unidos, quanto por parte da sociedade, comunidade internacional. E seria basicamente isso, apenas protestos diplomáticos. Então, o cálculo de poder que foi feito entre o líder da Coreia do Norte, junto com Stalin, e também com um apoio endosso dos chineses, não podemos esquecer que é o Mao Tse-tung, era de que os Estados Unidos nada fariam e que a comunidade internacional apenas faria protestos diplomáticos na própria seara, né, da Organização das Nações Unidas. Então, é interessante chamar a atenção de vocês em relação a esse aspecto, a esse ponto. Segundo aspecto que eu acho importante também chamar a atenção, né? No contexto da Guerra Fria, foi uma das primeiras situações em que problemas derivados da contraposição de forças, né, em disputa da Segunda Guerra Mundial, novamente voltaram à tona, né? Vamos lá, quais são os personagens que estão envolvidos nesse contexto? Estados Unidos, a União Soviética, que vai atuar mais como espectadora nesse processo, a China, que vai atuar e vai ser o primeiro confronto que ocorrerá entre Estados Unidos e China, né, na Guerra da Coreia, né? É o único, e espero, né, pessoal, vamos tratar dessa perspectiva, espero que seja o último, né? Foi o primeiro e último, né, confronto entre Estados Unidos e China nesse contexto, principalmente da Guerra Coreana, né? Depois, praticamente, só lá no governo do Nixon que vai haver um reatamento diplomático entre Estados Unidos e a China. E o Japão, né? A gente não pode também perder de vista a questão do Japão, né? E interessante que na região asiática é uma região que vai ser um pólvora também, né, em termos de contexto de Guerra Fria, né, porque temos o Vietnã, o Camboja, o Laos, a Ilha de Formosa, né, onde se localiza Taiwan, né, e a gente pode perceber que esses outros países, as situações foram resolvidas no contexto da Guerra Fria. Quanto à questão da Guerra da Coreia, quer dizer, quanto às Coreias, ainda não, né. Interessante que hoje em dia a Coreia do Norte, né, que na perspectiva de muitos internacionalistas, né, ela estagnou depois do desvanecimento, né, da Guerra Fria, né, ela se fortaleceu como regime monocrático, né, tendo apoio, principalmente apoio chinês, né, e desenvolveu um programa nuclear propiciado, né, por cientistas da Europa do Leste, né, que tiveram acesso, né, ao programa soviético, ao programa dos russos, né? Então, a Coreia do Norte, de fato, que hoje tem armamentos nucleares e que é uma preocupação tanto para a Coreia do Sul quanto também relativo aos Estados Unidos. Diversos governos norte-americanos, né? Governo Bush, governo Obama, depois o governo Trump, várias tratativas, tentativas de acordo, né, entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Feitas essas observações iniciais, eu queria chamar a atenção de vocês, atualmente com dados já um pouco desatualizados,
até uma necessidade de fazer essa atualização, sobre gastos com defesa, né? Fazendo então um comparativo de gastos de defesa Coreia do Norte e Coreia do Sul na atualidade, né? Então, gastos com defesa, Coreia do Norte, segundo, né, o Serviço de Inteligência Sul-Coreano, eles avaliam mais ou menos quantos são os gastos da Coreia do Norte. Eles imaginam, supõem que é de um gasto de 8,2 bilhões de dólares, né? Atualmente, quer dizer, então, nesses dados um pouco já desatualizados, a Coreia do Norte teria 2.500 veículos blindados, 4.100 tanques, 620 aviões de combate, 300 helicópteros, 386 navios de guerra, 265 navios de assalto, 70 submarinos. Tem, então, um contingente de soldados de 1,2 milhões de soldados e de 5 a 7,7 milhões de reserva, né? E 32.100 artilharia e defesa antiaéreo, isso em relação à Coreia do Norte, o Serviço Secreto Sul-Coreano, que mais ou menos estipula que é o que tem a Coreia do Norte, embora eu ressalte novamente, esses dados já devem estar desatualizados. Gastos da Coreia do Sul, 30,8 bilhões de dólares, 2.600 veículos blindados, 2.400 tanques, 11.700 artilharia e defesa antiaérea, 655 mil soldados, 28 mil em reserva. Veja que, então, um contingente em termos de soldados, né, é bem desproporcional, há uma disparidade bem grande, né, entre esses dois países, né? 460 aviões de combate, 680 helicópteros, 130 navios de guerra, 46 navios de assalto e 23 submarinos. Dito isso, pessoal, feito então esse comparativo um pouco rápido, bem breve a respeito dessa atualidade de Coreia do Norte e Coreia do Sul, voltamos novamente ao estudo histórico desse conflito, né? Mas eu queria chamar a atenção de vocês sobre a questão por que o dilema de contenção até então por que ele estava sendo chamado de bem-sucedido até o ano de 1950, né? Porque já havia sido construído, né, a Aliança Atlântica, que era uma proteção militar contra a expansão soviética, então o nascimento da OTAN, né, então isso era um projeto que dava uma certa blindagem, né, em relação à União Soviética, uma certa defesa em relação à União Soviética, pensando em termos principalmente dos países da Europa Ocidental. O Plano Marshall estava também sendo muito bem sucedido, fortalecendo a Europa Ocidental, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social. Então, esse é um outro aspecto que mostra como a estratégia de contenção estava sendo muito bem desenvolvida até então, né? O programa de ajuda grego-turca repeliu a ameaça soviética no Mediterrâneo, né, no leste do Mediterrâneo, e a ponte aérea Berlim também tinha sido bem sucedida. A tentativa de bloqueio de Berlim feita pelos soviéticos, foi feita essa ponte aérea, e que também tinha sido muito bem sucedida, né, ao lidar com os soviéticos nesses quatro aspectos que eu acabei de ressaltar para vocês. Então, novamente pontuando, construção da fundação da OTAN, né, então essa aliança militar, né, do Atlântico Norte, então contra a possível expansão soviética na Europa, principalmente a Europa Ocidental, Plano Marshall, que fortalecia esses países europeus da Europa Ocidental e o próprio Japão, né, e depois a própria Coreia do Sul, que também vão receber altos investimentos dos Estados Unidos. E é até interessante, né, pessoal, já retoma aqui, o Brasil, do Eurico Gaspar Dutra, já no ano de 1946 até 1951, até pensando em termos de política externa, a disciplina que vocês fazem com o professor Guinter, né, política externa brasileira, tinha um alinhamento automático aos Estados Unidos, né? Essa é uma característica, um perfil da nossa política externa em termos do governo de Eurico Gaspar Dutra, né? E o que é interessante é que no governo de Eurico Gaspar Dutra, eles acreditavam, os militares e a classe política, que apoiava o Eurico Gaspar Dutra, que os Estados Unidos fariam também altos investimentos na América do Sul e principalmente com o Brasil que tinha sido aliado dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, o Brasil que tinha sido em diversas regiões do Nordeste, né, uma região geoestratégica, uma ponte, né, para os Estados Unidos lidarem com as questões do Atlântico Sul. Então,
O Brasil acreditava, supunha, principalmente a classe política, a classe militar, que os Estados Unidos também desenvolveriam aqui, na América do Sul, e principalmente no Brasil, um plano Marshall, um plano também de apoio ao desenvolvimento econômico e desenvolvimento social do Brasil. E foi um cálculo de poder também equivocado, por parte tanto da nossa classe política quanto por parte dos militares. Os Estados Unidos, principalmente através de entidades públicas e entidades privadas, eles tinham o seguinte olhar sobre a América do Sul, principalmente o Brasil. Não valia a pena financiar, fazer grandes investimentos no Brasil e nos países da América do Sul, porque não passavam confiança, não passavam credibilidade para os investidores. Corrupção, entre outros elementos que causavam certa repulsa, em relação a essa região geoestratégica da América do Sul e principalmente o Brasil. Vejam, pessoal, como essa questão da corrupção, ligada a elementos da corrupção, eles de fato afastam possíveis credores, possíveis investidores, e isso teve um peso muito considerável nos anos pós-Segunda Guerra Mundial, no Brasil e na América do Sul. E até lanço aqui uma pergunta para vocês: quando que os Estados Unidos vão ter um olhar mais atento em relação tanto à América do Sul quanto à própria América? A partir do momento que acontece a Revolução Cubana, a partir do momento da ascensão do Fidel Castro. Caramba, os Estados Unidos não percebem o que está acontecendo ali, tão próximo do seu território. Acontece uma revolução ali, próximo do seu território, e os Estados Unidos ficam bastante espantados, bastante perplexos. E o presidente Kennedy tem a seguinte constatação: precisamos voltar a olhar para essa região, que sempre foi uma região que sempre exercemos uma certa hegemonia. E é por isso que, e a gente não pode perder isso de vista, que começam na América do Sul, principalmente na América do Sul, uma série de golpes militares apoiados pelos norte-americanos, principalmente apoiados pelos norte-americanos. Então acontece na Argentina, acontece no Uruguai, acontece no Paraguai, acontece no Chile, acontece no Brasil. Então diversos países que vão acontecer golpes militares derrubando a antiga ordem, que poderia ser vista de grupos que poderiam apoiar a União Soviética. Então, muito do que aconteceu dos golpes militares na América do Sul estão concatenados, estão ligados a essa perspectiva da tomada de poder por Fidel Castro e seus apoiadores em Cuba. Eles não queriam, e aí viam também, a ideia da teoria do dominó, a teoria do dominó. E se o Brasil se torna, entre aspas, um país comunista, e aí identificavam elementos disso nos discursos, principalmente dos apoiadores do próprio Jango, até o Leonel Brizola, um líder político muito importante, tanto na história do Brasil quanto também do próprio Rio Grande do Sul, eles reconheciam, viam ele como um elemento nocivo, um elemento que, de certa forma, que influenciava as próprias decisões do presidente João Goulart. Isso há relatos tanto do governo Kennedy e do próprio embaixador norte-americano no Brasil, em relação a essas questões. Mas vamos retornar. Eu achei importante chamar a atenção de vocês que foi um cálculo de poder que tanto a nossa classe política quanto os militares viam e reconheciam na possibilidade iminente de contar com investimentos vultosos por parte das entidades privadas, entidades públicas dos Estados Unidos. Mas a questão da corrupção, entre outros elementos, eles viam como elementos nocivos, e aí não houve esse investimento e, novamente, fracassamos nessa tentativa de atração de investimentos estrangeiros nesse período. Vamos voltar, pessoal, à questão sobre a estratégia de contenção, por que estava sendo bem sucedido. Então, o terceiro ponto, o programa de ajuda grego-turca repeliu a ameaça então, soviética no leste do Mediterrâneo, e a ponte aérea Berlim tinha sido muito bem sucedida. Bom, pessoal, o que é interessante chamar a atenção de vocês sobre a estratégia de contenção norte-americana? Havia uma ideia de que nesse confronto, dessa tensão entre Estados Unidos e a União Soviética, o cálculo de poder que fazia o George Kennan e outros intérpretes da estratégia de contenção, que essa guerra levaria muito tempo, um tempo talvez indeterminado, e que exigiria paciência, perseverança, resiliência por parte dos Estados Unidos em relação aos soviéticos, mas havia uma ideia de que passivamente os soviéticos
aceitariam a sua desintegração, o seu enfraquecimento, o seu declínio. Alguns intérpretes da estratégia de contenção reconheciam isso, né? Mas, por outro lado, tinha os mais radicais que imaginavam que a qualquer momento a União Soviética faria um ataque contra o Ocidente, né? Então eles imaginavam, primeiro, que esse ataque aconteceria de surpresa contra os Estados Unidos, poderia acontecer a qualquer momento. Então, eu estou dizendo aqui que haviam dois grupos, um grupo que imaginavam, supunham que a União Soviética aceitaria passivamente esse longo tempo, essa longa guerra, essa longa competição militar, política, econômica, né, ideológica, né, científica, e um outro grupo que imaginava que, a qualquer momento, os soviéticos fariam um ataque de surpresa aos Estados Unidos. E outro grupo imaginava que não seria um ataque direto aos Estados Unidos, mas sim aos aliados dos Estados Unidos, ou seja, os países da Europa Ocidental, e que haveria, então, uma invasão do Exército Vermelho aos países ocidentais. Eles faziam mais ou menos essas projeções de cenários, né? E aí o que acontece? Em 1950, 25 de junho de 1950, a Coreia do Norte, que já em diversos momentos já tinha causado alguns atritos, alguns litígios no paralelo 38 entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e a Coreia do Sul já tinha reivindicado chamado a atenção tanto da ONU dos Estados Unidos em relação a esses ataques, que já estavam sendo muito bem preparados, muito bem planejados, e praticamente os Estados Unidos e a comunidade internacional nada fez em relação a isso. Tem esse ataque, essa invasão norte-coreana à Coreia do Sul, no dia 25 de junho de 1950. E o que é interessante, pessoal, que, como acabei de dizer para vocês, o líder da Coreia do Norte, quanto a própria União Soviética e a própria China do Mao Tse-tung, calculavam, imaginavam, supunham que os Estados Unidos e a comunidade internacional nada fariam, né? Seriam somente protestos diplomáticos, talvez algumas sanções diplomáticas, mas nada de concreto, represália militar, represália através do instrumento da força seria feito, né, tanto pelos Estados Unidos quanto seus próprios aliados, o que na verdade não aconteceu, né? Na verdade não aconteceu. Os Estados Unidos, pensando na perspectiva da estratégia de contenção, pensando na perspectiva da teoria do dominó, havia, se a Coreia do Sul for dominada pela Coreia do Norte, outros países também da Ásia vão acontecer o mesmo fenômeno, ocorrerá o mesmo fenômeno. Então nós temos que fazer alguma coisa nesse sentido, né? Claro, pessoal, aí o presidente Truman tinha três opções estratégicas a partir daí. Primeiro, utilizar claro, não pensando ainda nas três, mas, primeiro momento, vamos utilizar essa instituição, a Organização das Nações Unidas, para tomarmos a decisão de uma forma multilateral, para que não seja vista como uma tomada de decisão unilateral por parte dos Estados Unidos. Precisamos ter essa legitimidade da comunidade internacional em relação a esse aspecto. Então, os Estados Unidos, no primeiro momento, vai procurar ter esse apoio, esse endosso da comunidade internacional, no qual ele vai receber esse apoio. Então, ele vai liderar, né, vários países que vão apoiar, né, essa represália contra a Coreia do Norte. Só que o Truman tinha três decisões que ele tinha que tomar, né, três decisões do ponto de vista estratégico. Mandar o exército da Coreia do Norte, né, então, conter esse avanço do exército da Coreia do Norte, então, mandar para além do paralelo 38 e restaurar o status quo. Fica lá vocês na Coreia do Norte, aqui a Coreia do Sul. Então, essa era a primeira decisão estratégica que o presidente Truman tinha que tomar em relação a essa questão. A segunda era um pouco mais delicada, e que não teria endosso, não teria apoio nem legitimidade por parte das Nações Unidas, que era, de fato, promover a unificação das Coreias, né? E aí, claro, com o domínio da Coreia do Sul sobre a Coreia do Norte. Então, era uma segunda opção estratégica dada, posta na mesa para o presidente Truman. E a terceira opção estratégica, que era uma mais radical, né? Era, de fato, talvez, avançar e provocar um certo conflito com a própria China, né?
E essa é uma opção que o general MacArthur, tanto que vai gerar a própria demissão do general MacArthur, que era um herói de guerra, que de fato foi um dos grandes vencedores na guerra no Pacífico, né? E ali vai ser colocar a sua credibilidade em xeque, principalmente pelo presidente Truman, e o presidente Truman vai ter uma certa impopularidade quando demite o general MacArthur, mas o general MacArthur foi, de fato, o responsável, né, por envolver a China nesse conflito da guerra entre as Coreias, né, da guerra coreana. Né? Pessoal, tudo bem? Está tranquilo? Está claro as minhas explicações? Estou divagando demais? Pessoal, tudo certo? Tudo tranquilo? Espero não ter divagado demais. Vamos então, pessoal, a partir de agora, ver o preze que eu montei para vocês para trazer mais elementos em relação, então, à guerra coreana, né? Guerra da Coreia. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. Guerra da Coreia. Então, o que foi a Guerra da Coreia? Né? Então, aqui fiz de uma forma bastante didática para ficar claro, né, muitos desses elementos em relação à Guerra da Coreia. Fiz de uma forma muito didática, muito clara, para ficar bem claro. O material que eu encaminhei para vocês traz mais elementos, detalha um pouquinho mais a respeito disso. Achei importante trazer para vocês um pouco dessa perspectiva das 3 opções estratégicas, mas a partir de agora vamos ser bastante didáticos. E depois, se vocês acharem necessário, o material que eu caminhei para vocês agora na parte da manhã, da aula número 5, Guerra da Coreia, tem mais alguns elementos que eu posso chamar a atenção de vocês. Mas vamos lá para compreender um pouquinho mais sobre a Guerra da Coreia. Então, foi um conflito armado entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, né, que ocorreu entre os anos de 1950 e 1953, né, teve como plano de fundo a disputa geopolítica entre Estados Unidos, capitalismo, União Soviética, socialismo. Então, acho muito importante chamar a atenção de vocês por aquele aspecto daquela reflexão inicial que fiz para vocês, né? Eu não quero mostrar que eu sou mais forte, sou mais poderoso. Eu quero mostrar também que eu construo sociedades, ou reconstruo sociedades que vão se tornar invejáveis para o polo, o bloco de oposição, né, ao meu grupo, né? Tanto isso na perspectiva do capitalismo dos Estados Unidos, quanto da perspectiva socialista da União Soviética, né? Então, foi o primeiro conflito armado da Guerra Fria. Esse aspecto é muito importante chamar a atenção. Tivemos o encerramento da Segunda Guerra Mundial em 1945, nós estávamos ainda em tratativas de construção de uma nova ordem internacional, mas essa nova ordem internacional, como já foi dita para vocês, ela já fica muito claro que era uma ordem bipolar, né? Até a próxima aula, que nós vamos falar sobre a crise de Suez, vai ficar isso muito mais claro, muito mais evidenciado, porque vai mostrar que as antigas potências tradicionais, as potências europeias, já não tinham o mesmo poder, já não tinham o mesmo prestígio, já não tinham a mesma legitimidade na comunidade internacional. E eles vão ser contrariados tanto pelos Estados Unidos, tanto pela União Soviética, na crise de Suez, que vai ser o tema da nossa próxima aula, né? E isso vai ficar muito claro, muito evidenciado nesse ponto, nesse fenômeno, né? Interessante, então, que esse foi o primeiro conflito armado da Guerra Fria, então de 50 a 53, causando apreensão no mundo todo, pois houve um risco iminente de uma guerra nuclear em função do envolvimento direto entre as duas potências militares da época. Pessoal, houve tanto por parte dos Estados Unidos quanto por parte da União Soviética essas ameaças do uso de armamento nuclear. E, pessoal, eu fiz pesquisas e estudos a respeito da guerra da Coreia. Consta dados que o general MacArthur utilizou 5 armas nucleares, isso pode ser até questionado, né? Mas que utilizou 5 armas nucleares de alcance moderado para estancar a invasão chinesa. Claro, é bastante questionável, bastante teoria conspiratória, né? Mas a gente tem que sempre pensar, né, que o uso de armamento nuclear pode ser visto utilizado tanto do ponto de vista tático quanto do ponto de vista estratégico. Do ponto de vista tático é normalmente utilizado contra tropas, contra as próprias tropas. Isso quando é o uso nuclear do ponto de vista tático, né? Do ponto de vista estratégico, como aconteceu em Hiroshima e aconteceu em Nagasaki, você ataca cidades, centros industriais, né? Então, tem diferença entre o uso tático e o uso estratégico
uso de armamentos nucleares, né? Bom, vamos lá, então, mais a fundo a respeito da Coreia de 1950 a 1953. Causas da guerra, né? Então, a divisão ocorrida na Coreia após o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Tivemos, então, a rendição e a retirada das tropas japonesas. Até interessante, né, pessoal? Diversos países asiáticos hoje, no século XXI, que ainda possuem uma certa... vou usar a palavra ranço, né? Mas um certo rancor, um certo ressentimento em relação ao Japão, né? E que hoje em dia tem uma certa consideração em relação à China. Tem uma certa consideração em relação à China. Então, isso também é um aspecto muito importante em termos de psicologia política, hoje, na atualidade, século XXI, de como que eles lidam em relação ao Japão e em relação à China, né? E esse rancor, esse ressentimento histórico que eles têm em relação ao Japão, principalmente tudo que o Japão fez em relação à própria Coreia, tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul. Né? Esse domínio, essa questão de não terem nomes coreanos, de não utilizar a língua coreana, essa dominação cultural japonesa sobre tanto a Coreia do Norte também sobre a Coreia do Sul. Né? Vamos lá. Então, o Norte passou a ser aliado dos soviéticos, socialistas, enquanto o Sul ficou sob a influência norte-americana capitalista. Né? Então, essa divisão gerou conflitos entre as duas Coreias. Né? Então, após diversas tentativas de derrubar o governo sul-coreano, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul em 25 de junho de 1950. Né? E é interessante, né, pessoal, até então, as discussões que estavam acontecendo em nível diplomático, né, entre Estados Unidos e os demais membros da comunidade internacional, no seio da ONU, enquanto eles discutiam, as tropas norte-coreanas já tinham conquistado Seul, né, já tinham tomado a capital, né, da Coreia do Sul. Imaginamos os coreanos do Norte que os Estados Unidos e a comunidade internacional nada o fariam. Né? Bom, algumas imagens fortes agora, né, pessoal? Essa aqui é terrível, né? Bem dramática, né? Brutal, por sinal, né? Então, logo após a invasão norte-coreana, as Nações Unidas, né, enviaram tropas para a região a fim de expulsar os norte-coreanos e devolver o comando de Seul para os sul-coreanos, né? Até interessante, pessoal, no material que eu encaminhei para vocês, que eu formulei a partir dos textos do Jean-Baptiste de Rosser e do Henry Kissinger, no capítulo do Dilema de Contenção da Guerra Fria, ele diz que no dia 26 de junho, quer dizer, dia 25 de junho tem invasão norte-coreana e já tomam praticamente a capital, sem grande resistência, da Coreia do Sul, né? E é interessante que já no dia 26 de junho, os Estados Unidos já é comunicado desse ataque, né, dessa invasão, e ele já praticamente, os Estados Unidos solicitam ao secretário-geral das Nações Unidas que convocasse imediatamente o Conselho de Segurança da ONU. Né? E é interessante que o governo americano já propôs uma resolução, né, a condenar o ataque armado da República da Coreia pelas forças norte-coreanas, né, que era um ponto, né, uma ruptura da paz. O governo norte-americano exigia nessa resolução a cessação imediata das hostilidades e a retirada dos invasores, né, ao norte do paralelo 38, né, e solicitando, né, que os membros das Nações Unidas, né, ajudassem a executar essa resolução e não prestasse assistência às autoridades norte-coreanas. Né. É interessante que essa resolução que é proposta pelos Estados Unidos, em termos do Conselho de Segurança da ONU, ela recebe o veto, né, a oposição do representante iugoslavo. Né. O representante iugoslavo é contra essa resolução. Né. Tanto que o representante iugoslavo solicitava, exigia a participação de um representante da Coreia do Norte. E isso foi vetado, tanto pelos Estados Unidos, né, contou com abstenção, 3 abstenções, né, e um voto contra. Né. Até interessante, chamando a atenção de vocês, pessoal, vocês que fizeram simulações na semana passada, né, retrasada, né, as 3 abstenções, olha quais foram os 3 países: Egito, Índia e a Noruega. Né. Então é interessante, pessoal, que a intervenção americana, junto com a apoiada, legitimada, né, endossada
pelo Conselho de Segurança da ONU, ou seja, pelas Nações Unidas, né, autoriza o general MacArthur a se tornar o comandante supremo, né? E lembram, onde que tinham tropas norte-americanas? No Japão. Ainda ali se encontravam tropas americanas no Japão. Então eles vão utilizar um bom contingente dessas tropas norte-americanas no Japão para irem até a Coreia, né, em represália esse ataque da Coreia do Norte, né? E é claro que também os Estados Unidos cedem equipamentos, né, para o exército sul-coreano, né, nesse aspecto, né? E então o presidente Truman, já no dia 27 de junho, ordena que as forças aéreas e navais americanas prestassem, então, todo auxílio, todo apoio, né, ao governo sul-coreano, né? Interessante que as decisões vão sendo tomadas muito rápidas, né, pessoal? O ataque aconteceu no dia 25 de junho, o presidente Truman, já no dia 27 de junho, já praticamente ordena que as forças aéreas norte-americanas apoiem o governo sul-coreano, né? O Conselho de Segurança reúne-se novamente em 27 de junho, já tinha se reunido no dia 26, né? E eles começam a apresentar uma série de relatórios da Comissão das Nações Unidas para a Coreia e confirmam o caráter agressivo, né, da ação norte-coreana. Olha como os eventos vão acontecendo muito rápidos, pessoal. No dia 29 de junho, o presidente Truman ele toma uma decisão ainda mais importante, né? Ele autoriza a aviação americana a atacar os objetivos da Coreia do Norte, né? Ele praticamente permite que o general MacArthur mandasse desembarcar na Coreia unidades terrestres e proclama o bloqueio total da costa coreana, né? E aí outros países começam também a dar apoio militar, né, aos Estados Unidos, né? No dia 7 de julho, então, vejam como os eventos vão acontecendo de uma forma muito rápida, muito acelerada. No dia 7 de julho, o Conselho de Segurança adota uma resolução, né, na qual os Estados Unidos eram convidados a designar, né, o comandante da Força Unificada das Nações Unidas. Esse exército estaria, então, autorizado a utilizar a bandeira das Nações Unidas, junto com a bandeira, né, de cada um dos estados que tinham enviado contingentes, né? Então, esse aspecto é interessante, né, pessoal? Essa batalha do ponto de vista diplomático que acontece na Organização das Nações Unidas, e os Estados Unidos praticamente atuam ali de uma forma muito protagonista em todo esse processo, né? Os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Coreia do Sul, enquanto a China, aliada à União Soviética, enviou tropas para a zona de conflito para apoiar a Coreia do Norte, né? Porque, pessoal, é importante chamar a atenção de vocês que nós podemos dividir o conflito em 3 momentos, né? Até a intervenção chinesa, da intervenção chinesa, a exoneração do general MacArthur, que acontece em abril de 1951, e depois da exoneração do MacArthur até o final da guerra, né? Normalmente os autores dividem nesses três momentos, né, as 3 fases do conflito coreano, né? Vamos continuar, pessoal. Então, em 1953, a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos e outros países capitalistas, apresentava várias vitórias militares, né? Sangrentos conflitos ocorreram em território coreano, e aí, claro, que a população civil, como vocês já perceberam, em praticamente todas as guerras, é a que mais sofre, né? Aproximadamente 4 milhões de pessoas, sendo que a maioria era composta por civis, né? O fim da guerra, então, né? Em julho de 1953, o governo norte-americano ameaçou usar armas nucleares contra a Coreia do Norte e China, caso a guerra não fosse finalizada com a rendição norte-coreana, né? Em 28 de março de 1953, a Coreia do Norte e a China aceitaram a proposta de paz das Nações Unidas, teve idas e vindas para chegar a essa definição, né? E 27 de julho de 1953, o Tratado de Paz foi assinado e decretado, então, o fim da guerra, né? Então, pós-guerra da guerra da Coreia, né? Com o fim da guerra, as 2 Coreias permaneceram divididas e os conflitos geopolíticos continuaram, embora não fossem mais para a área militar. Atualmente, a Coreia do Norte permanece com o regime comunista, enquanto a Coreia do Sul segue no sistema capitalista, né? E aí a famosa imagem, quando faz uma pesquisa a respeito da guerra da Coreia, o paralelo 38, né? Você está atravessando o paralelo 38, que divide, então, as 2 Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Pessoal, tranquilo?
Vou fazer assim, da seguinte forma, então, para detalhar um pouquinho mais sobre as 3 fases do conflito coreano, depois dessa visão um pouco bastante didática, bastante assim, simples, né, da Guerra do Coreia, com causas, a guerra, o fim da guerra e o tempo atual. Eu vou pegar aqui esse material que encaminhei para vocês, agora na parte da manhã, para falarmos um pouquinho mais sobre a Guerra da Coreia, nessas 3 fases, tudo bem? E em seguida, a gente assiste o vídeo. Tá claro, pessoal? Tudo bem? Maravilha. Vou colocar aqui, pessoal, as 3 fases, então, para vocês anotarem, né? De acordo com o Jean-Baptiste du Rosset. A Guerra da Coreia até... Vou anotar aqui no chat, tá bom, pessoal? Até a intervenção chinesa. Então, a primeira fase, segundo o Jean-Baptiste... Vou colocar o nome do autor, né? Jean-Baptiste du Rosset. Vamos lá. Então, a primeira fase, até a intervenção chinesa. Segundo, a intervenção chinesa, a exoneração do general MacArthur. Não se esqueça, pessoal, o general MacArthur, herói de guerra, herói da Segunda Guerra Mundial. Ele foi responsável pela estratégia de ataque contra o Japão na Segunda Guerra Mundial, de atacar pontos mais frágeis, pontos mais sensíveis, para depois ir gradativamente para as regiões de maior importância. Mas a concepção de guerra dele era bem gradativa, de enfrentando os pontos mais sensíveis, mais delicados do Japão, até o confronto em regiões onde, de fato, teriam um maior número de perdas humanas, tanto de perdas materiais, dos próprios Estados Unidos, né? Mas essa era a perspectiva que foi adotada, né, pelo general MacArthur, e que foi uma estratégia que, de fato, foi muito bem sucedida em relação ao Japão, né? Era um herói de guerra e era muito respeitado, né, pela sociedade norte-americana. Então, foi uma decisão muito dura do presidente Truman de demiti-lo, né? Mas ele tinha, de fato, sido muito radical e, principalmente, tinha envolvido a própria China num confronto entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? Esse ponto é muito importante. Então, vamos começar com até a intervenção chinesa, a primeira fase, né? Durante, então, a primeira parte da guerra, pessoal, os americanos, apoiados pela maioria dos membros da Organização das Nações Unidas, subordinaram todos os problemas políticos aos problemas militares. Então, em setembro de 1950, as forças das Nações Unidas tomaram a ofensiva. Interessante que já em outubro, pessoal, a pergunta que se fazia: vamos repelir o ataque da Coreia do Norte. Tudo bem, mas nós vamos transpor o paralelo 38? Nós vamos atravessar o paralelo 38? Afinal, vamos ou não vamos? Essa grande discussão que se fazia, né? E aí a pergunta que se fazia: quem era a favor de transpor o paralelo 38, não só de repelir o ataque transgressor da Coreia do Norte, mas de talvez promover a unificação entre Coreia do Sul e Coreia do Norte? Estados Unidos, evidentemente, que eram a favor dessa alternativa. Quer dizer, alguns grupos entre os Estados Unidos, grupos militares, eram a favor dessa alternativa. O presidente Truman era um pouco mais cauteloso, um pouco mais moderado. Eles tinham meio receio de envolvimento tanto da própria China quanto da própria União Soviética ao transpor. E outros países que apoiaram e legitimaram o ataque e participavam dessa ação militar eram contra essa transposição e a própria unificação da Coreia do Sul, da Coreia com o domínio, né, a hegemonia da Coreia do Sul, né? Então é interessante que, após um ultimato mantido sem resposta, né, o governo norte-coreano, o general MacArthur ordenou que as tropas sul-coreanas, primeiro, e as tropas das Nações Unidas depois, transpusessem o paralelo 38 a partir de 7 de outubro. Vejo que, então, o general MacArthur ele desobedece, né, praticamente toma uma iniciativa do ponto de vista unilateral, sem consultar o presidente Truman. Né, Então, ele é uma figura muito, assim, egalomaníaca, muito vaidoso, né, e, de fato, ele imaginou que ele podia tomar essa decisão militar, né, e tendo reflexos como uma decisão política, né? Tendo um reflexo também como uma decisão política, né? Então,
Então, o que acontece? Começa um embate entre o governo norte-americano, principalmente a partir do general MacArthur, no palco de guerra, né, no teatro de guerra, e a própria Organização das Nações Unidas, que era contrária a essa transposição do paralelo 38 e a essa tentativa de unificação da própria Coreia, né? Então, a Organização das Nações Unidas era também muito contrária ao próprio governo da Coreia do Sul, né, que era liderado pelo Syngman Rhee, né, que era considerado uma figura pouco democrática, né, que tinha uma política estatal extremamente bruta, né, e eles não confiavam, então, né, que esse sujeito seria responsável pela unificação das Coreias, né? Então, eles não confiavam nesse sujeito. Então, essa foi a primeira fase e que mostra esse embate, né, mostra esse conflito, essa tensão entre a liderança do general MacArthur, que era o comandante das tropas das Nações Unidas, né, e com a própria Nações Unidas em relação a essa questão. E o presidente Truman, que estava muito receoso, muito cauteloso, muito moderado em relação às possíveis consequências, né, dessa transposição, dessa transposição e dessa tentativa de unificação, então, das Coreias. Chegamos, então, à segunda fase, né, pessoal, a intervenção chinesa. O movimento das forças do general MacArthur na Coreia do Norte foi extremamente rápido. Foi uma sucessão de vitórias, né? Várias vitórias militares por parte do Exército das Nações Unidas, liderado pelos Estados Unidos, né? Eles transpuseram o paralelo 38, né? E começaram a se aproximar do norte da Coreia do Norte. E aí que invadiram, estavam muito próximos do território, das adjacências do território chinês, né? Do território chinês. E aí o que começou a acontecer? O exército chinês começou a bater de frente também com o exército das Nações Unidas, né? Então eles atravessaram o rio Yalu, né, que marca a fronteira entre a Manchúria e a Coreia, para ir de auxílio às tropas norte-coreanas até então vencidas, né? Interessante que um contingente muito grande do exército chinês lança uma poderosa ofensiva, né? Eram mais ou menos 20 divisões, pessoal. E aí coloca praticamente o exército norte-americano, o exército das Nações Unidas, em retirada, né? Essa ofensiva chinesa causa um certo temor, né, ao exército norte-americano e ao exército das Nações Unidas. E aí, pessoal, cria-se um impasse do ponto de vista tanto diplomático quanto do ponto de vista político, né? Fica um impasse nesse sentido. E agora, o que faremos? Vamos contra-atacar esse exército chinês, esse exército norte-coreano que está tendo o apoio do exército chinês, né? E aí, nesse sentido, no plano militar, né, as forças das Nações Unidas, eles recuperam certa vantagem a partir do dia 25 de janeiro de 1951 e progride lentamente, né, de modo contínuo, primeiro para o paralelo 38, depois ligeiramente para o norte, exceto o oeste da frente, né? E aí, de novo, o general MacArthur toma uma decisão sem consultar o governo norte-americano, sem consultar Washington, né? Ele faz uma declaração retumbante, propondo uma trégua aos norte-coreanos. Em caso de recusa, ele ameaçava levar a guerra à China, né? Levando a guerra à China a invadir o território chinês. E aí, claro, o presidente Truman não teve outra alternativa, não restou outra alternativa, não restou outra escolha, senão demitir, né, exonerar o general MacArthur, né? Então, em 10 de abril de 1951, não deixando de reconhecer que ele era um dos maiores chefes militares americanos, ele exonerou o general Douglas MacArthur de todos os seus comandos, né? Confiando no general Matthew Ridgway, que dirigia as tropas da Coreia, o 8º Exército. Então, ele troca de comando, exonera o general MacArthur, um herói de guerra, né? E até uma frase que ficou sendo muito falada nesse momento, que é Harry Truman, né? Eles usavam, os americanos, essa frase, né? Porque tinham muito respeito, o general MacArthur tinha muita credibilidade, né, perante a opinião pública norte-americana. Então foi uma decisão muito dura, uma decisão muito difícil, essa demissão do general Douglas MacArthur pelo presidente Truman. Até virou essa frase muito famosa, Harry Truman, né? E esse momento, então, é muito delicado, porque ele troca, então, o comando. E aí chegamos, então, à terceira fase, né? Então, a partir da saída do MacArthur, a partir da exoneração do MacArthur, desanuviou um pouco, né, esse clima tenso, esse clima de polarização no ambiente internacional, né? E aí mostrava que o presidente Truman, diferentemente dos seus críticos, da opinião pública que faziam críticas que Harry Truman, que ele recusava alargar o conflito coreano, adentrando a China nesse conflito, né?
Então é interessante que depois de várias tentativas mal sucedidas de ofensiva chinesas, desde o dia 22 de abril de 1951, chegou a um impasse militar, ainda no ano de 1951, e iniciaram já em 51 as negociações diplomáticas para pôr fim à guerra e manter a fronteira no paralelo 38, pessoal. Interessante, pessoal, que as negociações diplomáticas, você vê como que as questões diplomáticas elas também não são fáceis, né? Elas praticamente de 1951 a 1953, elas se arrastaram, eram idas e vindas nessa tentativa de novamente voltar à manutenção do status quo. Vai existir Coreia do Norte, vai existir Coreia do Sul e vai existir esse paralelo 38 que divide as duas Coreias, né? E é interessante que, claro, que vai também havendo iniciativas militares, mas iniciativas militares ainda muito tímidas, né, nesse sentido, mas a decisão, o impasse diplomático, esse impasse político só chega então ao fim, né, em julho de 1953, quando se chega de fato a um acordo, né? Então o paralelo 38 seria considerado uma linha de demarcação militar, constituindo uma zona desmilitarizada com 10 quilômetros de um lado e do outro. E aí também a outra decisão que era muito importante, que todas as tropas estrangeiras deveriam ser retiradas no mais curto prazo possível. Tudo bem, pessoal? Ficou mais claro agora esse detalhamento em relação às 3 fases do conflito? Né? A participação do general MacArthur, a saída do general MacArthur e as decisões, esses impasses diplomáticos, esses impasses políticos que acontecem a partir da saída do general MacArthur, que praticamente torna o clima menos tenso, menos polarizado nesse sentido. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Tudo bem? Vamos assistir o vídeo, então, e aí depois eu gostaria de ouvi-los, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta, alguns questionamentos, a gente pode conversar um pouquinho mais após a exposição do vídeo. Vamos lá, então. Vou parar aqui a apresentação e vou exibir esse vídeo, que é muito legal, né? Mas é muito do ponto de vista militar, né, pessoal? Vamos ver se já abriu. Está apresentando. Vamos lá, então, pessoal. Só um minutinho. Esses adesivos inteligentes japoneses de R$330 estão conquistando o mundo. Basta aplicá-los antes. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a Guerra da Coreia, que decorreu entre 1950 e 1953, cujos efeitos nocivos e nefastos ainda se fazem sentir em toda a região. Para compreendermos a crise na Península Coreana, temos que compreender a história dessa guerra. Entre 1910 e 1945, toda a Península Coreana esteve sob domínio direto japonês. A influência japonesa sobre a região começou em 1905, após a vitória do Japão sobre a Rússia na Guerra Russo-Japonesa. Após essa vitória, o Japão fez da Coreia um protetorado em 1905, anexando formalmente o país em 1910. Nas décadas seguintes, o Japão manteve toda a região debaixo de um regime bastante opressor, chegando ao ponto, em 1925, de proibir o idioma coreano na Coreia. Em 1939, os nomes coreanos foram também proibidos, obrigando milhões de pessoas a alterarem os seus nomes para nomes japoneses. E a partir de 1940, mais de 2 milhões de coreanos foram recrutados à força pelo exército japonês, sendo obrigados a lutar na Ásia e no Pacífico pelos interesses japoneses. Nas últimas semanas da Guerra do Pacífico, em agosto de 1945, Stalin ordenou que o Exército Vermelho entrasse na Península Coreana e ocupasse a parte norte do país. Alguns meses antes, as potências aliadas tinham determinado que a linha de demarcação do avanço soviético era o paralelo 38, algo que foi respeitado por Stalin no dia 16 de agosto de 1945. Pelo seu lado, os Estados Unidos avançaram pelo sul,
parando as suas forças também no paralelo 38, resultando na divisão do país. Nos meses e anos seguintes, tanto no norte como no sul, foram instituídos governos autônomos. No norte, devido à ocupação soviética, instituiu-se um governo comunista apoiado pelos russos e também pela China. Esse governo era liderado por Kim Il-sung, antigo combatente partizan que lutou contra a dominação japonesa da região nos anos 30 e 40, avô do atual líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. E no sul, devido à influência americana, instituiu-se um governo democrático de inclinação capitalista. Em 1948, conforme previamente acordado, as forças soviéticas começaram a abandonar o norte, e em 1949 foi a vez das forças norte-americanas abandonarem o sul, deixando para trás uma região dividida, cada uma delas com governos autônomos que não reconheciam a existência um do outro. Era um autêntico barril de pólvora prestes a explodir. Em 1949, o líder norte-coreano Kim Il-sung elaborou um plano para a invasão da parte sul da península, mas para isso precisava do auxílio direto de Stalin, algo que seria garantido apenas em 1950, após a detonação da primeira bomba atômica soviética e após a saída dos últimos soldados norte-americanos da região. Como os Estados Unidos não tinham interferido na Guerra Civil Chinesa, que resultou na vitória dos comunistas na China, Stalin partiu do princípio de que os norte-americanos também não iriam interferir na Coreia. E por isso, em abril de 1950, Stalin deu luz verde para a invasão norte-coreana, combinando com Mao Tse-tung que a China enviaria reforços caso fosse necessário. No dia 11 de junho, os comunistas do Norte enviaram 3 diplomatas para a Coreia do Sul, com o objetivo de iniciarem conversações de paz para uma reunificação pacífica de toda a península. Mas tudo não passava de um plano macabro de Kim Il-sung para confundir os sul-coreanos. E poucos dias depois, com as negociações decorrendo, na madrugada entre os dias 24 e 25 de junho de 1950, a Coreia do Norte atacou. O ataque começou com uma intensa barragem de fogo de artilharia que dizimou algumas das posições sul-coreanas que foram apanhadas desprevenidas. Essa barragem foi seguida pelo avanço de 200 mil soldados norte-coreanos, armados até os dentes com armas soviéticas. Nesse mesmo dia, o Conselho de Segurança da ONU condenou de forma unânime a invasão norte-coreana, exigindo um cessar-fogo imediato, algo que foi ignorado. 2 dias depois foi votada a Resolução 83, recomendando aos Estados-membros da ONU que participassem no esforço militar para a defesa da Coreia do Sul, um pedido que foi imediatamente aceito pelos Estados Unidos. Nessa época, o país era governado por Harry Truman, que considerava que uma Coreia 100% comunista poderia afetar de forma negativa o processo de reconstrução do Japão e que poderia abrir caminho também para a expansão do comunismo por todo o Sudeste Asiático. Em questão de dias, grande parte do exército sul-coreano foi dizimado, com os norte-coreanos conquistando praticamente todo o sul. As forças da Coreia do Norte eram compostas por 200 mil soldados, equipados com blindados T-34, mais de 2 centenas de peças de artilharia e quase 300 aviões e bombardeiros. Já os sul-coreanos tinham uma força de apenas 65 mil soldados, todos eles muito mal equipados e preparados. Em 1950, as Forças Armadas dos Estados Unidos eram apenas uma sombra do que tinham sido em 1945, após 5 anos de cortes militares profundos e de redução de efetivos. Com poucos blindados, armas antitanque, aviões e navios de guerra, os primeiros soldados norte-americanos que chegaram na Coreia do Sul não foram capazes de deter o avanço norte-coreano. Em menos de 3 meses, as forças dos Estados Unidos e da Coreia do Sul tinham sido encurraladas no chamado Perímetro de Pusan, uma pequena área que correspondia a menos de 10% da área da Península Coreana.
Graças a uma defesa determinada, o perímetro foi mantido, o que permitiu aos Estados Unidos transportarem para a região um número formidável de soldados, aviões, blindados e peças de artilharia, com todo o restante da península nas mãos dos norte-coreanos. Em setembro de 1950, quando o número de soldados e equipamentos militares dos aliados era claramente superior aos da Coreia do Norte, o general MacArthur, comandante das forças na região, ordenou um contra-ataque que acabaria por obrigar a um recuo dos norte-coreanos. Nesse mesmo mês, MacArthur ordenou um ataque anfíbio mais ao norte, em Incheon, com uma força de quase 50 mil soldados, resultando num sucesso completo, cercando dezenas de milhares de soldados norte-coreanos no sul, o que levou a um recuo desesperado e desorganizado em direção ao norte. No final desse mês, os norte-coreanos, que já tinham conquistado quase toda a península apenas algumas semanas antes, tinham perdido quase 100 mil soldados, e as suas forças armadas desintegravam-se a olhos vistos. Seul foi recapturada pelos Estados Unidos no dia 25 de setembro, e em outubro, o general MacArthur ordenou que as forças aliadas atravessassem o paralelo 38 e entrassem na Coreia do Norte. Esse movimento dos aliados alertou os chineses, que iniciaram uma longa série de debates para decidir se deveriam ou não intervir diretamente na Coreia do Norte, com o líder chinês Mao Tse-tung defendendo ferozmente a intervenção. Após uma série de reuniões com Stalin, a posição de Mao Tse-tung ganhou força e acabou por prevalecer, levando a que 200 mil soldados chineses entrassem na Coreia do Norte no dia 19 de outubro, um número que aumentaria para mais de 1 milhão nos meses seguintes. No final de outubro, as tropas da ONU, lideradas pelos Estados Unidos, estavam com a vitória praticamente garantida e aproximavam-se rapidamente da fronteira com a China. Mas no final desse mês, os chineses atacaram, apanhando desprevenidas algumas tropas da ONU que não esperavam por um avanço chinês na região. Em novembro, no espaço de apenas um mês, todos os ganhos territoriais acumulados pelas forças da ONU nas semanas anteriores tinham sido perdidos, com os chineses empurrando as forças aliadas de volta para o paralelo 38 e mais além. Os aliados perderam novamente Seul no início de 1951, ao mesmo tempo em que Kim Il-sung foi demitido pelos chineses do posto de comandante do exército norte-coreano, o que significou que, na prática, a partir de janeiro de 1951, a guerra passou a ser travada diretamente pela China. Nesse mês, os chineses iniciaram terríveis ataques noturnos contra as posições aliadas, que eram cercadas durante a noite e atacadas e destruídas uma a uma por ondas sucessivas de soldados. Diante desses ataques, o general MacArthur sugeriu a utilização de bombas nucleares contra os chineses na Coreia do Norte, mas o seu pedido foi imediatamente recusado, já que nessa época os soviéticos já possuíam também bombas atômicas, e o perigo de retaliação era real. Entre janeiro e março de 1951, instalou-se na região uma guerra de atrito que lembrava as guerras medievais, em que ondas de soldados chocavam-se contra os seus adversários, deixando para trás campos cobertos de sangue e corpos. Em março desse ano, Seul foi reconquistada novamente pela ONU, marcando a quarta vez em que a capital em ruínas mudava de mãos na guerra. Nesse mesmo mês, Stalin autorizou o envio de centenas de aviões para os chineses, com os próprios pilotos soviéticos pilotando alguns dos aviões em batalhas aéreas sobre a região. No dia 11 de abril de 1951, o general MacArthur foi finalmente demitido do comando militar na Coreia pelo presidente Truman. Foi MacArthur que tinha ordenado o avanço em direção ao norte através do paralelo 38, o que levou à entrada da China na guerra, e também defendia publicamente o uso de armas nucleares. Mas o principal motivo da sua demissão foi a sua determinação em estender a guerra para o interior da China, algo que com certeza prolongaria a guerra por muitos e muitos anos, talvez mesmo por décadas.
No final de abril de 1951, os chineses atacaram com uma impressionante força de 700 mil soldados, mas a ofensiva foi paralisada no mês seguinte, com as forças da ONU empurrando os chineses de volta para o norte. E a partir de julho de 1951, ambas as forças, tanto os chineses e os norte-coreanos no norte, como as forças da ONU no sul, entrincheiraram-se à volta do paralelo 38, iniciando um período de 2 anos em que nenhum dos lados alcançou ganhos territoriais importantes. Apesar das batalhas sangrentas que decorreram entre julho de 1951 e julho de 1953, nenhum dos lados avançou ou recuou, resultando numa espécie de empate estratégico. E foi nesse contexto, depois de mais de 750 mil mortos e 800 mil feridos pelo lado dos chineses e norte-coreanos, e de 180 mil mortos e 560 mil feridos pelo lado das forças da ONU no sul, que ambos os lados decidiram-se por um armistício em julho de 1953, o que resultaria na criação da chamada Zona Desmilitarizada, uma região com mais de 200 quilômetros de comprimento por 4 quilômetros de largura, que corta a península de costa a costa. A paz definitiva entre o norte e o sul nunca chegou a ser assinada, o que significa que, na prática, o estado de guerra oficialmente ainda existe. Esse terrível e sangrento conflito ainda tem efeitos nefastos até os dias de hoje, com as tensões na Península Coreana atingindo níveis que parecem que conduzirão a novos conflitos armados na região, um risco agravado devido às capacidades nucleares recém-adquiridas pelos norte-coreanos. Muito bem, pessoal. E aí, o que acharam do vídeo? Claro que é uma visão militar, né, de militares brasileiros, de história militar brasileira, a respeito do conflito, né? Por exemplo, o Jean Baptiste do Rosselli Kissinger já não compreende o governo do sul-coreano como um governo democrático, né? Então, tem umas perspectivas aí adotadas nessa análise aí do hoje no mundo militar que são questionáveis pelos autores que eu utilizo na disciplina. Até o número de perdas humanas também é questionado, né? Pessoal, perguntas, dúvidas, questionamentos? Ficou claro? Relativo à Guerra da Coreia? Alguma pergunta, alguma observação? Ficou? Ah, maravilha. Vamos dar uma olhada aqui então, pessoal. Coloquei aqui os pontos importantes da aula de hoje, né? Então, os pontos importantes da aula de hoje. Primeira questão, né, foi a primeira guerra da Guerra Fria, né, então 25 de junho de 1950, como havia chamado a atenção de vocês, há essa invasão norte-coreana à Coreia do Sul, e vai haver tanto envolvimento tanto dos Estados Unidos, da própria Nações Unidas e da própria China, né. Estratégia de contenção americana, como eu tinha dito para vocês, estava sendo bem sucedida até 1950, a questão da criação da OTAN, a questão do Plano Marshall na reconstrução política, na reconstrução econômica e social, principalmente dos países que foram bem recebidos com esse plano. A contenção greco-turca, que foi no leste do Mediterrâneo, também repeliu a ameaça soviética, e a ponte aérea Berlim, né, que foi bem sucedida também, né, em represália, né, aos soviéticos. Terceiro ponto, tinha chamado a atenção de vocês. Os americanos temiam um ataque surpresa dos soviéticos a algum território norte-americano, mas também eles temiam um possível ataque, né, soviético aos países da Europa Ocidental. Não imaginavam o que aconteceria na Ásia em relação à Coreia, né, a Coreia do Sul. Então, Stalin, Kim Il-sung, o próprio Mao, né, calculava que os Estados Unidos e a comunidade internacional nada fariam, apenas protestos diplomáticos em relação a essa invasão, né, o que de fato não aconteceu, né. Vocês devem ter visto, como vocês acompanharam na aula, como foram rápidas as decisões, tanto dos Estados Unidos quanto do próprio Conselho de Segurança da ONU, tanto do ponto de vista político, diplomático, do ponto de vista militar, né. As decisões foram muito rápidas, foram muito aceleradas, né. Então, não contou com uma certa passividade com somente protestos diplomáticos. Isso em nenhum momento aconteceu, né. O Truman e as 3 decisões estratégicas que ele poderia ter tomado, né, mandar no paralelo 38, restaurar o status quo, que era a decisão mais
mais correta, mais moderada, mais cautelosa, né? Autorizar o avanço mais ao norte, cobrar o preço pela agressão, né? E autorizar o general MacArthur, e, por fim, autorizar o general MacArthur a unificar a Coreia até a fronteira chinesa. Aí temos, então, a participação de um personagem histórico, que é o general MacArthur, que praticamente toma as decisões de forma muito unilateral, né? Não consultando Washington em muitas decisões estratégicas e decisões táticas. Isso tem um peso muito importante, a própria exoneração do general MacArthur nas fases da própria Guerra da Coreia, né? As 3 fases, então, que a gente pode chamar até a intervenção chinesa. Da intervenção chinesa, a exoneração do general MacArthur, em abril de 51, e a exoneração do próprio general MacArthur, em abril de 51, até a solução diplomática, a solução política, que eu achei que isso também é um ponto importante no vídeo, né? Nunca teve assinatura, então ficou esse estado de guerra permanente entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, né? Então essa tensão, essa polarização sempre acentuada, que às vezes aumenta e diminui conforme o tempo, conforme a circunstância histórica, né? E a gente não pode esquecer que isso ainda é um dos reflexos atuais ainda da Guerra Fria nos dias atuais. Maravilha, então. A Ana disse que ficou, Mariane também, a Ana e o Guilherme. Maravilha, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta? Gostaram do formato da aula? Um formato bastante simples, mas para vocês entenderem o conflito, para compreenderem as fases do conflito, as motivações da guerra, as consequências da guerra, e eu achei interessante também trazer aquelas discussões iniciais, né, sobre a questão da Coreia do Norte, a Coreia do Sul, e refletimos um pouco sobre a questão do Plano Marshall, de reconstrução, né, dos países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, que foram devastados pela Segunda Guerra Mundial, e que esse embate, essa competição política, econômica, social, de modelo de sociedade e científica teve um peso na história da Guerra Fria, né, teve um peso muito grande na história da Guerra Fria, pensando nessa perspectiva de psicologia política, né? Eu não quero provar que eu sou mais forte, mais poderoso, mas eu quero mostrar que eu também sou melhor, né? Então isso é uma questão muito importante para chamar a atenção. E a Coreia do Sul, né, pessoal, que hoje nas relações internacionais é uma potência econômica, sem sombra de dúvida, é uma potência educacional. Você vê como o investimento educacional é importante para um país, né? Eles têm de fato, essa obsessão pela educação, que foi um aspecto muito importante que eu chamei a atenção de vocês, aos trabalhadores da própria Coreia do Sul, que são altamente escolarizados, e as grandes empresas da Coreia do Sul, que contaram com, em certo momento, apoio do próprio Estado da Coreia do Sul, que hoje são empresas muito fortes, né? Tanto com muita tecnologia de ponta, né? Então, esse é um ponto muito importante para chamar a atenção de vocês. E o soft power hoje da Coreia do Sul, né, que é uma outra coisa que a gente não pode esquecer, que a gente não pode desprezar numa análise hoje das relações internacionais, né? Eles estão, de fato, com uma produção cinematográfica impactante nos dias atuais, né? Grandes séries, grandes filmes já receberam diversos prêmios. A série lá, o Round 6, né, que é muito assistida, uma das mais assistidas na Netflix, talvez seja a mais assistida na Netflix. Então, pontos assim que são importantes para chamar atenção hoje em dia, principalmente relativos à Coreia do Sul. Tá bom, pessoal? Vou encerrar aqui a gravação. Caso vocês tenham alguma dúvida, posso ficar mais alguns minutos. Caso não, agradeço, desejo para vocês uma excelente semana, uma excelente segunda-feira, né? E agradeço por terem assistido aí a aula, ter sido compreendido. Tá bom?